Olá! Hoje nós vamos falar sobre ministração em bebês. Então, esse vídeo é especial para você que é mãe, ou para você que já trabalha com crianças ou deseja trabalhar com crianças de 0 a 3 anos na sua igreja e não sabe como fazer, não sabe por onde começar, talvez não se sinta capaz, ou o que é mais comum, pense que eles não conseguem assimilar conhecimento nessa fase. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas, atualmente, não existe o espaço do berçário. E eu já quero abrir aqui, um clamor para a urgência desse espaço, porque é o momento em que a mãe, ela vai poder ali, naqueles primeiros anos da criança, também será alimentada, também prestar culto ao Senhor, enquanto o seu filho é ministrado. Mas, nas igrejas onde já existe esse espaço, é preciso reajustar uma visão e compreender que berçário, sala do infantil, kids, seja lá que nome, o seu ministério está empregando para o cuidado das crianças, não é um espaço onde as crianças vão para não perturbar a ordem do culto. Isso precisa ficar muito claro no entendimento de todos nós, porque aquele deve ser um espaço onde as crianças são ensinadas a louvar o Senhor, ensinadas a orar, mas também onde elas recebam ministração. Bom, hoje nós vamos focar um pouquinho nos bebês, nas crianças de 0 a 3 anos e como que nós podemos fazer para que esse espaço verdadeiramente funcione, porque nós sabemos, claro, que adaptações precisam ser feitas. Não adianta pegar uma Bíblia e ficar lendo, a Bíblia tradicional, corrigida, lendo para uma criança de 2 anos. Isso não vai fazer sentido para ela. Mas existem materiais e recursos que podem nos ajudar. Hoje a internet, ela tem um leque muito grande de pessoas falando sobre, ministras ensinando como produzir material com materiais recicláveis, uma forma, barata de você conseguir materiais para o seu ministério. Mas eu quero falar do lado espiritual, da importância dessa ação de se ministrar. Bom, os bebês, ao contrário do que muitos pensam, nossa, o bebê não faz nada, ele está, na verdade, trazendo informações do externo para o interno. Ao mesmo tempo em que vão acontecendo dentro dele processos biológicos, fora ele vai percebendo o mundo e trazendo esses significados para si. Então, essa idade desde o nascimento até os 2 anos, é um momento em que o cérebro humano ele vai se desenvolver numa velocidade em que jamais vai voltar a acontecer novamente na vida humana. Então, perceba a importância e a urgência de se aproveitar esse momento para ministrar, para orientar, para ensinar verdadeiramente os bebês. Então, linguagem, compreensão, aspectos motores, tudo isso acontecendo numa velocidade absurda. E eu vou te dar um bom motivo para você investir, na ministração de crianças de 0 a 3 anos, de bebês, enfim. Bom, se você não ministrar o seu filho, se você não preencher esse momento de aprendizado, o mundo vai fazer. Então é muito natural que a gente veja uma criança pequena repetindo, balbuciando, fazendo gestos de desenhos que em nada edificam. Quando nós temos cantores, quando temos profissionais, que levam a palavra de Deus para esse público, mas às vezes a gente despreza por deixar, por nos deixarmos ir com a quantidade de material seculares que temos. Bom, então chegou a hora dos conselhos práticos. Como que eu faço com uma criança, com um bebê de 0 a 1 ano? Como que eu ministro esse bebê?
Se você está em casa, né, você tem um maior tempo com ele, pode ministrar a qualquer momento, orar sobre a vida dele, falar em línguas, declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. Se você está dentro de um ministério, trabalhando ali na sua igreja, você pode usar o tema da lição para poder ministrar sobre a vida daquela criança. Então, se de repente a lição das crianças maiores vai falar sobre Naamã, vai falar sobre se humilhar, você pode ministrar que aquela criança seja humilde para se render ao Senhor. Se a palavra dos maiores, a lição fala de salvação, você pode orar sobre ela, declarando a salvação sobre ela, sobre a sua casa. Bom, com os bebês, né, de 1 a 2 anos, a gente já começa a ver o princípio da linguagem, que vai surgindo em torno de 1 ano e 3 meses, numa forma mais geral. Pode ser antes, pode ser depois, mas de mais geral, 1 ano e 3 meses é quando a criança já começa a falar, né, as sílabas finais ou iniciais das palavras. E aí você pode trazer Bíblia de borracha, Bíblia de tecido, personagens e falar o nome deles, frases curtas. Jesus cura, Jesus te ama, vamos orar. Então, aproveitar esse momento de aquisição da linguagem verbal para poder já inserir a linguagem do reino. Com bebês de 2 a 3 anos, a gente já tem um outro tipo de desenvolvimento, né? A criança já usa frases simples, já consegue se comunicar bem e é momento de estabelecer rotina. Então, vamos orar quando acordarmos ou vamos orar antes de dormir. Vamos ler a palavra, comprar uma bibliazinha para que ela tenha apreço, ensinar, né? Ensinar o seu filho. E um apelo que eu faço aos pais: por favor, de todas as idades, não deixem os seus filhos nos celulares enquanto o culto está acontecendo. Eu sei que é difícil controlar uma criança, sobretudo uma criança até 3, 4 anos, fala alto, de repente naquele dia não tem um espaço para ela ficar, mas não entregue uma tela com joguinhos, com filmes, com desenhos seculares, porque você está ensinando desde pequeno para o seu filho que ele pode ir para a casa de Deus e se distrair com qualquer coisa e não valorizar o que está acontecendo naquele lugar. O seu filho vai crescer lembrando de que quando ele ia para a igreja, que era pequenininho, ele podia ficar no celular. Então agora ele é adolescente, ele pode ir para a igreja e continuar no celular e deixar o WhatsApp ligado e de repente durante a palavra, durante o louvor, está se comunicando com um amigo. O que tem? Ele fazia isso quando era bebê. Os seus próprios pais entregavam esse aparelho, essa ferramenta para ele. Então, o que tem agora como adolescente? O que tem como casado reproduzir isso? Não faça isso, querido. Você está negando a presença do Senhor que se encontra naquele lugar. Você está desonrando as suas autoridades espirituais. Você está desonrando o ministério que está louvando e te possibilitando estar num ambiente espiritual. Não entregue aparelhos eletrônicos para os seus filhos para que eles fiquem quietos durante o culto. Existem outros meios. Peça ajuda, reveze se você está com seu marido. Um fica com a criança em pé, distraindo, enquanto é a parte do louvor, investe na palavra de vida, mas não faça isso. Bom, a Bíblia vai falar lá em Deuteronômio 6, versículo 7, seguinte: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É uma ordem de Deus, né, que Moisés transmite ao povo para que com persistência seja falado da lei de Deus. Fale da lei do Senhor com persistência para os seus filhos. Deitado,
quando deitar ou ao se levantar. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, muita correria, mas a gente precisa estabelecer esse vínculo, porque negar que as crianças de 0 a 3 anos não conseguem compreender, não conseguem formar conhecimento, é abrir uma brecha, um buraco, um espaço para que o mundo o faça. Ele pode aprender as cores com 2 anos, ele pode aprender as formas geométricas com 2 anos, mas ele não consegue entender que Deus é o Pai de todos nós. Ele não consegue entender que Deus nos formou. Ele não pode falar o nome dos personagens bíblicos. Querido, isso é engano. Engano. O seu filho, o seu bebê de 0 a 3 meses pode e deve ser ministrado. Faça como o Senhor ordenou e continuou ordenando na sua palavra, né? Ensine aos pequeninos, porque como Jesus mesmo disse, o reino dos céus pertence a eles.